Olá, muito boa noite. Está começando o ES News Especial aqui na Rede TV Espírito Santo. Seja muito bem-vindo. Hoje no programa a gente continua a conversa que nós começamos na semana passada com o deputado federal Felipe Rigoni do PSB, em que a gente abordou algumas questões, discussões que estão sendo levantadas lá em Brasília, em especial a reforma da Previdência, uma reforma prioritária para a gente melhorar a situação, em especial econômica do nosso Brasil, do nosso país. E Felipe, boa noite mais uma vez. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que estão ouvindo e assistindo. É um prazer estar aqui falando com vocês novamente. Prazer é nosso te receber mais uma vez, Felipe. Vamos falar sobre a reforma da Previdência, então. Com certeza. Eu acho que a gente pode dizer, né? É a reforma mais importante, sem dúvida alguma. O rombo é estratosférico, se a gente pode falar assim, né? Exato. E a gente precisa mudar essa realidade, né, Felipe? Com certeza, sim. Eu acho que na hora de falar sobre a Previdência e uma possível reforma, a gente tem que tirar alguns mitos que têm sido espalhados por aí e tem que explicar a realidade como ela é, como é que está a situação do Brasil hoje. Mas vamos lá. O problema da Previdência, ao contrário do que muitos dizem, e é um problema também, não é o déficit. Existe o déficit de cerca de 290 bilhões de reais, mas este não é o problema central. Porque, por definição, uma Previdência ela não vai ser superavitária, especialmente a nossa, que junta a Previdência à assistência social, que é o caso do BPC, da aposentadoria rural e etc. Certo. Qual o problema da Previdência? Tem 3 grandes motivos que levam a gente a ter certeza de que precisamos de uma reforma. O primeiro é que a Previdência atual do Brasil, ao contrário do que muitos pensam, ela causa desigualdade social, desigualdade de renda. Tá? 18% de toda a desigualdade de renda do Brasil é causado pela Previdência, especialmente a Previdência do setor público, mas também a Previdência que a gente chama de aposentadoria por tempo de contribuição. Quando você fala do servidor do poder público, é do servidor. Do né? servidor, mas da elite, né? Da elite, né? Estou falando ali de quem ganha de 6, 7 mil reais para cima. Ou seja, em especial, então, do poder judiciário, que tem os maiores Em salários. especial o judiciário, a elite do executivo e o legislativo. Certo. Tá? E isso causa uma desigualdade muito grande. Eu vou dar um dado que é assustador. O Banco Mundial fez um estudo aqui sobre Previdência no Brasil e ele descobriu o seguinte: de todo o gasto da Previdência, só 2,5%, ou seja, 2,50 de cada 100 reais que é gasto com a Previdência, cai nos 20% da população mais pobres. Só 2,5%. Enquanto isso, 52,9%, ou seja, 52,9% de cada 100 reais gasto com a Previdência vai para os 20% mais ricos da população. Que louco isso, né? Que discrepância, né? A discrepância é brutal. Por que isso acontece? Por uma série de pequenas distorções que levam a uma distorção enorme. Né? A Previdência brasileira causa desigualdade. Né? Isso é o primeiro grande ponto. O segundo é que o gasto com a Previdência aumenta muito rápido. Ou seja, todos os anos, o gasto com Previdência Pública no Brasil aumenta só em âmbito federal 50 bilhões de reais. São 50 bilhões de reais a mais todos os anos que tem que ser gasto com a Previdência. Isso é incontrolável. Sim. O governo não arrecada 50 bilhões de reais a mais e nem deve arrecadar todos os anos, entendeu? Então isso acaba estrangulando todo o resto das contas públicas. Né? E por que isso aumenta tão rápido? Por alguns motivos. Primeiro, uma série de distorções, aumentos de salários, de aposentadorias, especialmente no setor público, desnecessários, mas o principal é que nós estamos envelhecendo muito rápido. O Brasil ele vai ter a transição para o envelhecimento de toda a sociedade, que vai ser a 9ª mais rápida do planeta. Então, enquanto o Japão e a França demoraram 120 anos para se tornarem países idosos, o Brasil vai demorar 48 anos só. Nossa. É 2,5 vezes mais rápida do que esses 2 outros países. E isso aumenta muito o gasto com Previdência. Isso gerado principalmente pela expectativa de vida que tem crescido cada vez mais, né, Felipe? Exato. A expectativa de vida e, obviamente, a queda na natalidade. Sim. Das pessoas. Antigamente, cada mulher tinha cerca de 6 filhos. Hoje é 1,7. Né? E isso cai muito o nível de jovens e, por consequência, aumenta o nível de idosos. E o terceiro grande motivo é que o gasto com a Previdência já é muito alto. Para o orçamento de 2019, são 767 bilhões de reais para a Previdência no Brasil. Isso é 13% do PIB. 13% de toda a riqueza produzida no Brasil durante um ano
é gasto com a Previdência. Tá? Enquanto isso, vou dar um exemplo do Japão. O Japão também gasta 13% do PIB. Só que enquanto o Brasil só tem 13% de idosos, o Japão tem 48% de idosos. Então a gente gasta o mesmo tanto que o Japão com Previdência, só que eles têm quase 4 vezes a mais de idosos no país. E uma economia bem diferente do Brasil, né? Tá um pouquinho melhor do que a nossa. Um cadinho. Tá em crise também, mas tá um pouquinho melhor do que a nossa. Tá um pouco melhor. Então, assim, nós precisamos dar um jeito nisso. 53% de todo o orçamento federal é Previdência. É Previdência, não tem mais nada. É 6 vezes mais do que a gente gasta com educação e 5 vezes mais do que a gente gasta com saúde. É muita coisa. É o gasto com a Previdência. Então, assim, não é por uma questão de que, igual muita gente está falando, que a gente quer prejudicar os mais pobres, etc. Pelo contrário. É que precisa de mais dinheiro para investir na saúde, na educação, na infraestrutura, no saneamento básico, que não tem dinheiro. Né? Então esses são os 3 grandes motivos pelos quais precisamos de uma reforma da Previdência. Né? E aí veio essa reforma do governo. Essa proposta que o governo levou para a Câmara, né? Uhum. Né, que é uma proposta inicial que vai ser obviamente modificada e muito. Ela, já para iniciar falando sobre a reforma em si, ela tem 3 grandes características que eu acho muito boa. Tá? Primeira, e talvez a mais importante, é que ela traz a idade mínima, né? De 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Sim. Por que isso é importante? Porque o pobre no Brasil ele já se aposenta aos 65 anos no caso dos homens e aos 60 no caso das mulheres. Sim. Porque ele não consegue contribuir por tempo suficiente, então ele sempre chega ali no limite da idade. Já o entre aspas, rico, a pessoa mais escolarizada, que ganha ali acima de 3, 4 salários mínimos, normalmente ele tem uma empregabilidade muito maior, então ele acaba contribuindo por muito mais tempo. Então ele se aposenta por tempo de contribuição, não por idade. Então veja bem a discrepância. Enquanto uma pessoa mais pobre, os 40% mais pobres do Brasil, se aposenta com uma média de 66 anos no caso dos homens e 61 anos no caso das mulheres, quem se aposenta por tempo de contribuição, que são sim mais ricos, né, na nossa sociedade, se aposentam em média, no caso dos homens, 55 anos, e no caso das mulheres, aos 52. Na prática, a patroa se aposenta 10 anos antes que a empregada doméstica. Olha só. O chefe do escritório de contabilidade se aposenta 10 anos antes do que o pedreiro que construiu aquele escritório. A segunda característica é que as alíquotas serão progressivas. Então, quem ganha menos vai contribuir menos com a Previdência e quem ganha mais vai contribuir mais. Né? Então, vai de 7,5% até 16 e pouco por cento no setor privado, no setor público vai até 22%. Sim. Né? Isso é muito importante, porque a gente de fato alivia um pouco para quem é mais pobre. Sim. E aperta a situação para aqueles que são mais ricos, que é quem consegue contribuir com mais dinheiro. Claro, é mais justo, né? Exato. Participar mais, contribuir mais. E o terceiro grande benefício é que iguala o setor público e privado. Né? Porque hoje o setor público brasileiro se aposenta muito mais cedo com muito mais dinheiro. Uhum. Um juiz se aposenta ali com 39 mil reais. Quer ver, tem um dado que é até assustador quando você ouve, que é o seguinte: a média do valor da aposentadoria no executivo, né, federal é de 7 mil reais por mês. Sim. De aposentadoria. Tá? A média no Ministério Público é de 14 mil reais. No Judiciário é de 18 mil reais. E no Legislativo é de 27 mil reais. Caramba. E a média no setor privado é de 1.900 reais. Que loucura, sim, né, entendeu? deputado? E para os mais pobres louco. É de 1.100, 1.300. Pois é muito louco isso. Como conseguir você ter mais igualdade, menos, né, essa discrepância social que a gente comentou há pouco, sim, com essa diferença de aposentadoria, né? Ou seja, você vê o rombo que o deputado Felipe Rigoni traz para a gente, que existe, mas pior do que isso, né? Como ela causa essa segregação, essa diferença, enfim, de fato, é uma reforma prioritária, como a gente falou. Agora, a Previdência brasileira é o Robin Hood às avessas. Ele tira o dinheiro do pobre e dá pro rico. É praticamente isso, né? É muito louco isso, é muito louco. Agora, deputado, você estava trazendo para a gente assim, essa questão dessa proposta que foi trazida pelo governo, né? O ministro Paulo Guedes esteve lá na Câmara conversando com os deputados, com os parlamentares, apresentando, tirando algumas dúvidas, eu penso também, mas muitos pontos são
estão sendo debatidos. E tem pontos problemáticos. E pontos problemáticos, não tem? Com certeza, muito. Vamos levantar um pouquinho desses pontos que podem... Por exemplo, vamos começar pela questão dos militares. Falou-se muito sobre a questão dos militares, porque o presidente da República é um militar, né? É um capitão que está na reserva, né? Enfim, tem uma proximidade grande com as forças militares, todo mundo sabe disso. E todo mundo disse que ele estaria dando uma condição diferenciada e não estava querendo cortar tanto na gordura ali para esse público. É isso mesmo? Exato. Eu acho, sim, que teve um grande exagero na reforma da Previdência dos militares e um grande erro político. Tá? Quais são? O grande erro político é que veio junto com a reforma da Previdência a reestruturação das carreiras. E a reestruturação das carreiras dos militares é muito importante e muito necessária. Tem 20 anos que nada é mexido em termos salariais de carreira dos militares. Pra você ter ideia, em 20 dos 27 estados do Brasil, um coronel do Exército ganha menos do que o coronel da Polícia Militar, que é hierarquicamente rebaixado. Ou seja, o subordinado ao coronel do Exército, que é o coronel da Polícia Militar, ganha mais do que o coronel do Exército. Está errado. Está errado, claro. É importante, só que vem no momento errado. Né? Enquanto todo mundo está sofrendo só a reforma da Previdência, os militares também ganharam a reestruturação das carreiras, que é sim importante. Mas a dos professores também é importante. Claro. E não veio. Entendeu? Então, assim, foi um erro político ter vindo junto. E o grande exagero para mim é que é o seguinte: todo servidor público hoje tem o que eles chamam de integralidade e paridade. Ou seja, você se aposenta com o seu último salário e toda vez que tem um reajuste para quem está trabalhando na ativa, você também ganha um reajuste aposentado. Todo mundo tirou isso agora na reforma da Previdência. Só que os militares manteram a integralidade e a paridade. Qual que é a justificativa? Que o militar ele não se aposenta de fato, isso é verdade. Ele entra para a reserva. A qualquer momento ele pode ser chamado para servir de novo. Só que tem, se eu não me engano, 600 mil militares aposentados na reserva hoje no Brasil. Pouquíssimos são chamados a servir de novo e só vão ser chamados muitos em caso de guerra. E nós estamos muito longe de ter uma guerra no Brasil. Se Deus quiser. Exato. Né? Agora, você pagar integralidade e paridade pela disponibilidade que o cara vai ter é muito caro, eu acho. Então, qual que é a nossa proposta? A gente já até fez uma emenda em relação a isso. Que ele vá para o teto do INSS, que ele tenha uma aposentadoria de no máximo R$ 5.839,45, que é o que todo mundo vai ter, no máximo. E caso ele seja chamado, ele vai receber ali o salário integral. Ele volta a ter integralidade e paridade, mas só no caso de ser chamado. E pode ele dar um bônus, porque provavelmente ele vai ter que sair do emprego que ele tinha arrumado depois e tudo mais. Mas vai ser muito melhor do que manter a integralidade e paridade. Claro. Aí você já tem uma economia grande, né? Muito maior do que está tendo agora. Né? Sim. E esses são os dois principais problemas da questão dos militares. Agora tem muitos outros. Né? A questão rural, por exemplo, que já vai ser tirada, já é certeza que vai ser tirada, veio com exageros. A gente não sabe se um trabalhador rural consegue contribuir com R$600 por ano, especialmente os mais pobres. O BPC, que precisa sim de uma revisão, mas não precisa vir uma revisão do BPC agora na Previdência. Que é o benefício de prestação continuada, que é dado a pessoas com deficiência, com deficiência, né? E para idosos. Idosos, né? Sim. O BPC idoso era o problemático ali, né? Que veio uma reforma que ia adiantar, o cara ganhando R$400 e só o salário mínimo aos 70. Não precisa fazer essa revisão agora. Eu concordo que tem que revisar um pouco do BPC, porque acaba que tem muita fraude. Sim. Mas a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso. Então isso também vai ser tirado. É outra questão. É outra questão que vai ser... Essas duas, rural e BPC, já é consenso na Câmara que vai tirar do texto. Nada será mexido. Ou seja, isso de fato tem que se pensar. Vamos falar um pouquinho mais sobre a reforma da Previdência no próximo bloco, Felipe. A gente vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua conversando com o deputado federal Felipe Rigoni, do PSB, que é o nosso convidado de hoje aqui no ES News Especial, falando sobre a reforma da Previdência, trazendo pontos polêmicos, o que deve ser modificado lá na Câmara, como ele está sentindo essas conversas, né, lá com os deputados federais dessa discussão que é tão importante para o nosso país. É bem rápido, a gente volta já já com o ES News Especial.
Estamos de volta com o ES News Especial aqui na Rede TV Espírito Santo. A gente continua a nossa conversa com o deputado federal Felipe Rigoni, do PSB, conversando com a gente hoje sobre a reforma da Previdência, alguns mitos, algumas verdades sobre a reforma, dados importantes e conhecendo a situação real, né, dessa reforma que, sem dúvida alguma, é a mais importante, a mais prioritária, como a gente falou, para o país. Deputado, vamos falar sobre esses pontos importantes que você estava comentando, né? Existem dúvidas ainda sobre isso, sobre a reforma, não é? Existem muitos mitos que estão acontecendo e muita gente está, de fato, indignado com pontos da reforma que realmente vieram com exageros, né? Eu cito aqui 4 que eu acho centrais, eu até comentei no bloco anterior também. Primeiro, para mim, o mais importante é o seguinte, que é um problema você aumentar de 15 para 20 anos o tempo mínimo de contribuição. Por quê? Porque isso realmente afeta as pessoas mais pobres. Sim. Porque os mais pobres, os menos escolarizados, são aqueles que não conseguem emprego continuamente. Eles ficam ali um tempo empregado, depois um tempo desempregado, etc. E acabam não conseguindo contribuir por tanto tempo. Então, se você aumenta de 15 para 20 anos o tempo mínimo de contribuição, você arrasta uma série de pessoas para o benefício de prestação continuada, sem necessidade, né? Hoje, a média de tempo de contribuição das pessoas mais pobres é de 18 a 19 anos. Então, se você aumentar para 20, você vai acabar arrastando uma série de pessoas para o BPC sem nenhuma necessidade, pessoas que trabalharam, que contribuíram por bastante tempo. Sim. Então, por isso, eu, a Tabata e o senador Alessandro, que somos partes do Movimento Acredito, nós estamos fazendo algumas emendas, uma delas em relação a isso. A gente traz de volta para 15 anos o tempo mínimo, mas coloca um dispositivo automático que, quando a média de contribuição das pessoas mais pobres aumentar ou diminuir, a gente vai ter a capacidade de também aumentar ou diminuir esse tempo mínimo de contribuição. Para você nivelar, né, com aqueles que são mais vulneráveis, que é quem vai ser afetado de fato por essa medida. Sim. O segundo é a questão da aposentadoria rural. Como eu já comentei, não tem condição de um trabalhador rural, especialmente o mais pobre, contribuir com R$600 por ano. Então isso também apresenta uma emenda que elimina isso. Isso já é consenso no Congresso que vai sair, ou seja, não vai mudar nada na aposentadoria rural. O BPC, que tem sim que ser revisado, mas não neste momento. Nós não precisamos dessa discussão, que é rápida, é um pouco polêmica, e o BPC é muito importante, né? Então nós também suprimimos essa questão do BPC e também já é consenso no Congresso que nada será mexido em relação ao BPC idoso, né? E o quarto grande ponto que eu acho importante citar é a questão da capitalização, né? Uhum. Capitalização é a mudança, né? É a mudança do regime. Basicamente, hoje, quem está trabalhando hoje, eu, você e todo mundo, boa parte das pessoas que estão assistindo, pagam a aposentadoria de quem está aposentado hoje. Sim. Né? A capitalização é como se isso invertesse. Eu, hoje, acumulo dinheiro para quando me aposentar, eu sacar esse dinheiro, né? Qual o problema disso? Ela veio, da maneira que ela veio como se fosse capitalização pura, ou seja, só aquilo que eu contribuí vai contar na minha aposentadoria no final das contas. Só que é importante a gente ter a contribuição do patrão. E veio sem essa contribuição, né? Então a gente também está fazendo uma emenda que coloca obrigatória a contribuição patronal. Pode ser menor do que é hoje é 20%. Pode ser menor, mas é importante que tenha a contribuição patronal. Tem outros detalhes da capitalização que precisam ser revistos, mas vai ser mais para frente. Na PEC agora, na emenda à Constituição, só colocando o patronal já é bem importante. Então acho que esses são os 4 pontos centrais e problemáticos que temos agora na reforma. Tem muitos pontinhos assim que dá para citar. Esses pontos que você comenta agora, eles já compõem as emendas que você fez ou não? Compõe 4 também. Deles, só que a gente fez 6 emendas. Vocês fizeram 6. Exato. Tem mais 2, tem mais 3 na verdade, que a gente faz, que é o seguinte. Uma é que você tem um grande problema, que é o seguinte: as pessoas que chegam ali aos 55, 56 anos de idade e ficam desempregadas, é muito difícil conseguir emprego nessa idade, muito. Então o que a gente faz? A gente faz uma exceção para o que a gente chama de desemprego prolongado, que é o desemprego involuntário por mais de 5 anos. Então quem está dentro desse ramo, né, quem está desempregado há mais de 5 anos involuntariamente, isso é possível de verificar, vai conseguir adiantar a aposentadoria por 5 anos. Ou seja, a idade mínima vem de 65 para 60, no caso dos homens,
e de 62 para 57 só e somente só nos casos de desemprego prolongado. Sim. Que é para abarcar esse caso que não é tão comum, mas é importante porque é muito sério, Sim. de desemprego prolongado. Acho muito importante, boa iniciativa também. Exato. Tem uma outra que a gente está fazendo, que a gente torna improbidade receber qualquer coisa acima do teto constitucional. Porque hoje, Fabiano, e os ouvintes, tem que entender isso, tem muita gente recebendo muito de aposentadoria. Tem gente que ganha 60 mil reais de aposentadoria no setor público, 70 mil reais. Que loucura, porque né? acumulou um montão de coisa. Sim. E aí tá ganhando isso. E isso é um absurdo, assim, sem tamanho. Inclusive ultrapassando o teto, né? Que existe, né? O teto é de 39 mil reais, 39 o teto mil. do funcionalismo público, e está muito acima. Então a gente torna improbidade Sim. qualquer valor recebido acima do teto. Até para esclarecer, esse valor de 39 mil hoje é o salário do presidente da República e dos ministros do STF, é isso? Não, é o salário do presidente do STF. Do presidente O do STF. da República, se não me engano, recebe 30 mil e alguma coisinha. É um pouquinho menos ainda do que o valor dos ministros do STF, né? É menos e menos do que os deputados federais. Também, né? Ou seja, o teto hoje é o salário do presidente do ministro do STF, Exato. do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Sim. E a última, que é a que eu mais gosto, inclusive a última emenda que eu mais gosto, que a gente institui a Seguridade Social da criança. Isso é um negócio bem fora da caixinha da Previdência. Mas o que acontece? Hoje, no Brasil, a gente gasta 6 vezes mais com um idoso do que com uma criança. Olha que louco. Hoje, uma criança tem até 11 vezes mais chance de ser miserável do que um idoso no Brasil. Só que a criança é o futuro. Sim. E se a gente está investindo tão pouco no nosso futuro, não tem como achar que a gente vai ter um futuro bom. Verdade. E tem muitos especialistas internacionais que acham muito curioso, eles escrevem isso em artigos, o fato do Brasil investir muito mais no passado do que no futuro. Nós estamos falando disso aqui. O que a gente faz? A gente constitucionaliza um benefício assistencial para famílias que têm uma criança de baixa renda e um benefício adicional a esse primeiro para famílias que têm crianças de baixa renda e de 0 a 5 anos, né? Que é quando a criança precisa ainda mais. É a primeira infância, né? Exato. Porque qual que é o grande problema? A Previdência está na Constituição. Só que o Bolsa Família, que tem sim os seus problemas, mas é um programa importantíssimo para o Brasil, ele pode ser extinto com uma assinatura do Bolsonaro. A Previdência não. Então a gente basicamente institui a Seguridade Social da criança. A gente constitucionaliza um benefício assistencial para aquelas famílias que têm uma criança e que são de baixa renda. Isso a gente acha que vai ser muito importante no futuro do nosso país, para a gente garantir que as crianças do nosso país não vão estar em situação de miserabilidade. Isso é muito importante, agregar e associar isso já na Previdência, que é uma discussão extremamente importante, de fato pode transformar muitos futuros aí pela frente. Muita gente fala bem assim, que essa emenda não tem nada a ver com Previdência, mas tem sim, porque a Previdência ela é um seguro, basicamente um seguro contra a falta de renda, contra a incapacidade de produzir, né? Sim. Por isso que tem a Previdência. Né? Quando você é incapaz de produzir, você ganha a aposentadoria. E isso da criança nada mais é do que isso, porque hoje a gente tem certeza que a criança não vai ser capaz de produzir. Porque ela está na miserabilidade. Sim. Ela está sem educação, sem saúde, etc. Especialmente nas áreas na época mais vulnerável da vida dela, que é de 0 a 5 anos. Então a gente está assim estabelecendo um seguro, mas na verdade no futuro, para que ela consiga sim produzir, ser inserida na sociedade e ter um futuro de fato digno para aquela criança. Claro, sem dúvida, né? O que a gente realmente espera. Olha, infelizmente o tempo já está chegando ao fim, sim, mas a gente vem... Já tem assunto mais, hein? Então, a gente podia conversar mais um bocado de coisa, né, Nossa, Felipe? senhora. Nossa, mas tem um bocado de assunto que é de fato de interesse, né, da população. Mas eu quero agradecer muito ao deputado federal Felipe Rigoni, do PSB, que esteve com a gente no programa anterior, falando um pouco da sua atuação, e no programa de hoje, especificamente, falando da reforma da Previdência, que é o assunto da vez, né? Que é um assunto que todo mundo está discutindo, porque, como a gente falou, é um assunto que tem pressa. Tem pressa. Né? E tem uma coisa, Fabiano, só uma última intervenção, claro, que é o seguinte: a Previdência ela é urgente, ela é necessária. Sem ela não vai dar para continuar. Só que ela não é a bala de prata. Ela não vai resolver tudo do Brasil. Claro. E tem gente achando que vai. E não vai. Ela é como se fosse um paraquedas para quem está caindo. Só que se você abre o paraquedas, você continua caindo. Sim, só diminui a velocidade. Mas continua caindo. Então a gente precisa de um projeto de Brasil. Isso, infelizmente, a gente ainda não tem. Sim. E é função, sim, minha e dos outros deputados e senadores construir junto com a sociedade
Qual é esse Brasil que a gente quer? A Previdência é importante? Claro que é. Mas e o resto? Imagina um dia que passar a Previdência, qual que é o projeto? Claro. Nem o governo sabe ainda o que é. Ele está perdido ainda, né? Um pouquinho, tá parece. Depois disso. A gente espera que o governo possa encontrar rumo, né? E, de fato, melhorar até esse diálogo com os nossos parlamentares, né? Com os deputados, senadores, porque não existe outra forma, né? O sistema nosso político, ele é um sistema que depende de todos os poderes estarem em harmonia para funcionar, né? Em diálogo para funcionar, senão realmente não vai dar certo. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui, viu? O prazer foi meu e estou sempre à disposição para qualquer outro assunto. Obrigado. A gente também, da mesma forma, aqui à disposição. Volte mais vezes para trazer mais notícias boas lá de Brasília para nós. Com certeza. Tá bom? Obrigado. E a gente encerra aqui, então, a nossa entrevista de hoje com o deputado federal Felipe Rigoni, do PSB. A entrevista termina, mas você ainda acompanha os destaques dos cinemas para esse fim de semana. Boa noite. Até semana que vem. Hoje já é sexta-feira e é dia de você ficar por dentro do que está rolando nas telonas do Cinemark. Que tal conferir o drama Kardec? O filme conta a história do educador francês Allan Kardec. Além de tradutor e escritor, ganhou notoriedade por ter decodificado o espiritismo, uma das religiões mais praticadas no Brasil. Ele escreveu 5 livros que compõem a codificação da doutrina espírita, entre eles o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade. Se quer levar as crianças ao cinema, a animação do momento é Ugly Dolls. A história mostra a batalha dos amigos Ugly Dolls pelo desejo de serem amados mesmo sendo diferentes. Destruindo a ideia do feio como um adjetivo negativo, eles descobrem que não é preciso ser perfeito para ser incrível. Tô sentindo que não estamos mais em Uglyville. Olha, galera! O que é perfeição? Não sei, mas vamos dar um oi. Olá! Deve ser a saudação de costume daqui. Outro filme que está em cartaz é John Wick 3. Após assassinar o chefe de uma máfia, John Wick passa a ser perseguido pelos membros da alta cúpula sobre a recompensa de 14 milhões de dólares. Agora ele vai unir forças com antigos parceiros que o ajudaram no passado, enquanto ele luta por sobrevivência. E aí, curtiu as dicas para esse fim de semana? Então bora lá conferir os horários das sessões no site do Cinemark e garantir o seu ingresso. Eu vou ficando por aqui e até semana que vem.